Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse componente, o 1117 ou 1117, como vocês queiram. E esse modelo aqui é um RS 1117 de 3,3 volts, bem interessante. Por que eu vou falar sobre ele? Eu comprei um conjunto de componentes por quilo, tá? Então eu comprei um conjunto de componentes por quilo e veio uma tira de mais ou menos uns 100 desses componentes aqui. E eu gosto muito de fontes, como vocês todos sabem, e eu disse, preciso usar isso aqui. E aí fui estudar um pouquinho o que ele é. Nada mais é do que um linha 78.000, só que para baixas tensões. Então eu estou falando aí de 1,5 volt, 2.2, 3.3 até 5 volts. Muitas vezes já me perguntaram como é que eu uso um 78XX para baixar para 3 volts, ou para 2 volts, ou para 1,5 volt. Então essa linha 1117 serve bem para isso, ela é bem interessante para esse tipo de coisa. Ela já está nesse formato 223 aqui, SLT 223, exatamente porque ela é um componente normalmente SMD para regular os circuitos, né, os circuitos internos de uma placa. Mas eu preciso usar, então nós vamos fazer 3 coisas hoje. Vamos conhecer um pouquinho este componente, vamos fazer o circuito base dele para regular a tensão para 3,3 volts e vamos ver como é que eu posso usar esse tipo de componente numa protoboard ou num formato PHT. Então aqui na minha tela eu tenho o desenho do componente. Vejam que está com um 78 ADJ aqui, porque o Fritzen acaba trazendo esse padrão escrito aqui. Quem desenhou o componente fez isso. E vejam que ele tem uma entrada, pino 3, está correto. Um ajuste, pino 1, ok. Que no nosso caso o ajuste é o GND, é o terra, tá? É o negativo. E 2 saídas, que é o 2 e o 4. Vamos voltar aqui para a mesa. Como 2 e 4 eu tenho 3 pinos? Porque ele considera esse aqui de trás o pino 4. Então essa saída aqui de cima é o pino 4. Tá? Então a minha saída ela pode ser tanto pela frente quanto por trás. Isso é bastante interessante quando eu desenho o circuito, porque me facilita o desenho ter duas saídas. E como é que é o circuito? O circuito é muito simples, como a gente já fez diversos circuitos desse tipo, igual os LMs. Basicamente eu tenho uma saída, no caso essa vai ser uma saída de 3,3 volts. Circuito mais simples que esse não tem, né? Vamos aproveitar aqui e dar um... E a única coisa que eu faço é colocar os capacitores, que eu também tenho no 78, a gente já falou várias vezes sobre isso. O sistema pede capacitores de 47 microfarads. Eu não vou colocar aqui poliéster, que talvez fosse, porque eu acho muito grande isso para 47 microfarads. Então eu vou usar um eletrolítico. Na verdade, um não, 2. E está pronto o meu circuito. Então ele é o regulador de tensão exatamente da mesma forma que as linhas 78 para tensões muito mais baixas. Vamos lá para a mesa montar o circuito. Então aqui a gente está com o nosso componente minúsculo, né, bem pequeno. Vocês encontram em diversas placas de circuito esse componente. Então está aqui ele. E aqui está a nossa protoboard para a gente montar ele. Como é que eu vou montar um circuito SMD nessa protoboard? Aí vem o nosso truque. Dê uma olhada aí no que eu gravei antes.
E aí tá o truquezinho. Então aqui os meus SMDs com alguns pinos, esse aqui eram de LEDs inclusive, soldados. Né? Soldei em cada pino, em cada saída um pino de um LED que eu cortei do outro projeto. E eu posso agora usar tranquilamente na minha protoboard. E aí, vou fazer uma entrada aqui de 5 volts e vou ligar conforme o nosso esquema. Então a gente sabe que o pino 3 é o in, a entrada, né? Onde eu entro positivo. O pino 1 é o negativo. E a saída do meio, que eu estou botando o negativo nessa fileira aqui. E a saída do meio é o regulado, né? É os 3,3 volts deste componente aqui. E é só isso, né? Agora eu boto os capacitores para fazer a filtragem. Um aqui na entrada e um aqui na saída. Lembrando que eu estou usando capacitores eletrolíticos e eles têm polaridade. E aqui eu vou botar esses dois pininhos só para a gente poder ligar, encostar aqui o multímetro e poder testar. Vamos ligar aqui. Então liguei na placa. Estou com 3,3 volts com uma entrada de 5 volts. E é isso. É um simples regulador de tensão de 3,3 volts. Também consigo usar os mesmos truques que eu uso no 78000 de mudando a referência para poder fazer umas pequenas alterações aqui. E agora eu posso usar esse componente como um PHT. E agora vem interessante. Mesmo que eu mude a entrada, estou em 4, agora estou em 6, e vou subindo, a saída continua 3,3 volts, porque eu estou regulando. Então, mesmo que eu tenha uma entrada com alguma variação, eu consigo ter essa saída regulada e fixa. Então, esse aqui é um bom componente que eu posso usar ele para tensões de 3,3 volts, 2 volts, né? Pequenas tensões. Então, pessoal, um circuito simples, uma dica, acredito que legal, um componente que eu nunca tinha apresentado, um vídeo curto e objetivo. E por hoje era isso. Valeu!